Bom, gente, mais uma vez, né? Obrigado à presença de todos vocês aí, acompanhando mais uma aula, né? Mais uma formação nossa dentro desse modelo que a gente estamos trabalhando de levar informações à nossa classe produtora de uma forma mais simples, de uma forma mais difundida, utilizando as redes sociais como uma fonte de informação. Bom, nós já fizemos algum vídeo, né? Eu acho que você já deve ter lembrado, já fizemos um vídeo falando sobre o sistema digestivo dos ruminantes, fizemos um vídeo também falando sobre as mastites, fizemos um vídeo também muito bom falando sobre o processo da fermentação ruminal. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante que diz respeito à produção de leite. Qual é a relação que existe entre a nutrição animal e a produção de leite? De que forma a nutrição intervém na produção e de que forma, entendeu, a produção intervém na nutrição. O que é que nós temos hoje de informação concreta a respeito do leite? Quais as características do leite que hoje nós podemos dizer que são características que estão diretamente ligadas ao fator nutricional? Então, essas informações são importantes o produtor ter alguma noção fundamental, entender que o segredo hoje da nutrição de gado de leite é o equilíbrio. E para a gente entender esse equilíbrio, ou seja, esse equilíbrio entre os fatores da dieta, é importante a gente conhecer um pouco a química do leite, né? Entender o que é o leite, de que forma esse leite, de que forma essas moléculas que estão presentes no leite ela se interage para nós podermos ter um produto de forma equilibrada. Então, essas informações são importantes para o produtor tomar conhecimento, entendeu? E aí ele começar a pensar que nutrição é equilíbrio, ok? Vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender o que é o leite, né? O que é o leite? O leite é uma composição, é um produto, entendeu? É formado por 87% de água, tendo uma variação aqui de 85% a 88%. Em média, o leite tem 3,9% de gordura. Nós falamos 3,5%, mas aqui você pode ver que o leite pode ter 2,4% até 5,5%. Veja que a gordura é um elemento que pode ter muita variação dentro do leite. Aqui nós temos os sólidos. As proteínas em torno de 3,25%, a lactose 4,6%, os minerais 0,65%, aqui nós temos cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, zinco, cloro. Veja que o leite contém ácidos, o citrato, o acetato, o lactato, o oxalacetato. O leite contém enzimas, peroxidase, catalase, fosfatase, lipase. O leite contém gases, oxigênio, nitrogênio. E o leite contém vitamina A, C, D, tiamina, riboflavina e outras vitaminas. Então, gente, o leite é um produto muito complexo. O leite é um produto tão complexo, se a gente for imaginar, nós sabemos que há substâncias que são solúveis em outras substâncias. Por exemplo, se você pegar a gordura, entendeu? E jogar um óleo dentro da água, você vai ver que aquele óleo não se mistura com a água. Se você pegar, por exemplo, um pouquinho de minerais, de cálcio, de fósforo, um pouquinho de farinha de osso, minerais. Alguns minerais, você adicionar na água, esses minerais não se dissolvem. Então, imagine que o leite é uma substância onde você consegue, ao mesmo tempo, dissolver fonte de carboidrato, no caso, a lactose. Você consegue dissolver proteína, você consegue dissolver minerais, você consegue dissolver lipídios, gordura. Então, você junta aí substâncias que são, nós sabemos, pela sua natureza, são incompatíveis, né? Ou seja, o leite, a água não se mistura com a gordura. Mas no leite, a água e a gordura dissocia de forma perfeita, se unem de forma perfeita. Alguns minerais não são dissolvidos na água, mas esses minerais, quando estão presentes no leite, essa dissolução é perfeita.
As proteínas, muitas delas também não são dissolvidas em água, mas quando elas estão presentes no leite, essas proteínas passam a ser dissolvidas. Então, assim, a estrutura química, física do leite é muito complexa. E é interessante nós termos conhecimento dessa interação para entendermos de que forma isso vai ser importante. Lá na frente, a gente entender por que a produção de leite, ou seja, a glândula mamária, ela tem algumas regras fundamentais no que diz respeito à síntese e produção de leite, ok? Então, o leite é formado por mais de 1000 tipos diferentes de moléculas. É a combinação de várias substâncias na água. É formada por uma mistura complexa e heterogênea de substâncias dissolvidas na água. Ou seja, ele é formado por uma mistura complexa e heterogênea, ou seja, substâncias diferentes. Substâncias que nós sabemos que pela sua natureza não se dissolvem, como é o caso da gordura na água. Mas a gordura no leite, ela fica de forma bem dissolvida, ok? Então, é por isso que nós dizemos que o leite é uma substância complexa e heterogênea de substâncias dissolvidas em água, ok? Bom, gente, esse quadro ele é importantíssimo demais para a gente entender algumas definições. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo explicar isso para vocês, para a gente entender isso direitinho. Vamos começando. Vamos supor que isso aqui seja o rumen do animal, entendeu? Aqui é o processo, aqui são as substâncias que são produzidas no rumen, ok? Aqui, ó, nós estamos fazendo de conta que isso aqui é um vaso sanguíneo, ok? Isso aqui já é da glândula mamária, entendeu? Isso aqui é um vaso sanguíneo. Essa estruturazinha aqui que estou mostrando é uma célula mamária, entendeu? É uma célula da glândula mamária. E essa parte aqui, ó, já é o leite, entendeu? Então, na verdade, na prática é assim. A composição na glândula mamária, a célula fica no ambiente, de um lado dela passa o sangue e do outro lado sai o leite. E esse leite ele é capturado pela glândula mamária. Então, para a gente entender a relação que existe entre a nutrição e a produção de leite, nós temos que ter algumas definições, conceito básico. Então, nós dizemos que o leite é formado por muitas substâncias, mas eu quero me atentar em 5 mais importantes, que é a gordura, que é a lactose, que é a proteína e o cálcio. Então, vamos tentar entender isso de uma forma mais sucinta. Então, nós dizemos lá, nós temos um videozinho que nós falamos da fermentação ruminal, que é o processo das bactérias do rumen, fermentam, degradam a fibra, produzindo ácido acético, ácido butírico e o ácido propiônico. Nós dizemos também naquela apresentação que boa parte da energia dos ruminantes advém da utilização desse ácido acético, desse ácido butírico e desse ácido propiônico. E aqui são as proteínas bacterianas e as proteínas não bacterianas. O que seria a proteína bacteriana? É aquela proteína que está presente no corpo da bactéria. E o que seria a proteína não bacteriana? É aquela resquício de proteína que fica no rumen, que advém da soja, do milho, do resíduo, entendeu? Vamos lá, então vamos para cá. Então o que é que acontece? O ácido acético e o ácido butírico, esses ácidos, eles são absorvidos pela mucosa ruminal, caem no sangue, pronto. Quando esses ácidos acético e butírico chegam na glândula mamária, esses dois ácidos, eles são convertidos na gordura do leite, entendeu? Então veja que coisa interessante quando nós falamos da importância do processo fermentativo, né? Que as bactérias fermentam a fibra, liberando acético e butírico. Então esses ácidos, ao chegar na glândula mamária, eles são capturados por células mamárias e são convertidos na gordura do leite. Ok? Tudo bem. Vamos por outro ácido, nós falamos também que o ácido propiônico. Olha, esse aqui, gente, é extremamente importante. O ácido propiônico ele toma um caminho diferente do ácido acético butírico. O ácido propiônico, quando chega no fígado, olha, esse ácido propiônico é convertido em glicose. Entendeu? Então, a glicose dos ruminantes, dos bovinos, ela não é praticamente muito pouco absorvida pelo intestino, como é no caso dos monogástricos. A glicose dos ruminantes, a glicose da vaca de leite,
advém da conversão do ácido propiônico em glicose no fígado, ok? Bom, então essa glicose do fígado, ela chega na corrente sanguínea e aí essa glicose ela entra na célula mamária. A glicose na célula mamária, ela tem 3 funções primordiais. A primeira função dela é produzir energia, que a glândula mamária ela tem uma atividade muito grande na produção de leite, então o consumo de energia na glândula mamária é grande. Essa energia vem da glicose. E aqui, gente, vem uma importante função da glicose. Na glândula mamária, a célula mamária transforma a glicose em galactose. A galactose é um açúcar que só existe no leite. Não se encontra galactose em outro canto da natureza. Só na glândula mamária, no leite. E o que acontece? A galactose, que é um açúcar, se une à glicose, que é outro açúcar, e essa união dessas duas moléculas forma-se a lactose, que é açúcar do leite. Entendeu? Então, o açúcar do leite, a lactose, vem da onde? Vem lá da glicose, que por sua vez vem da onde? Vem do ácido propiônico. E qual é a origem do ácido propiônico? É a fermentação dos concentrados, enquanto que a fermentação da fibra produz muito ácido acétil-butírico, já a fermentação do amido, vamos começar amido, a fermentação da mandioca, a fermentação do milho, a fermentação do grão de sorgo, entendeu? A fermentação desses amidos são extremamente ativos na produção de ácido propiônico. Ácido propiônico no fígado é convertido em glicose, a glicose chega na glândula mamária, ela se divide, uma parte produz energia, uma outra parte dela é convertida em galactose, depois a molécula de galactose se une à molécula de glicose, formando a lactose, o açúcar do leite. E uma parte dessa glicose também é convertida em glicerol. E o glicerol é uma substância que se une a esses ácidos acétil-butírico, participando da conversão da gordura do leite, ok? Então veja que a gordura do leite, além de vir do ácido acétil-butírico, ele também precisa, em parte, da estrutura do glicerol, que vem da glicose, ok? Bom, aqui nós estamos representando essas proteínas bacterianas e essas proteínas não bacterianas, quando elas chegam no intestino, elas são dissolvidas. Nós temos um grupo no sangue, nós temos algumas proteínas que nós chamamos de albuminas e imunoglobulina. Essas proteínas, elas fazem parte, elas estão circulando no sangue da vaca. Quando elas passam pela glândula mamária, uma parte delas são captadas. Só que essas proteínas, da forma que elas são absorvidas, elas são eliminadas do leite, entendeu? Isso é importante. Essas proteínas, elas são produzidas pela vaca, não são produzidas, normalmente, elas são produzidas no fígado, elas são produzidas no baço, elas são produzidas em outros órgãos, não na glândula mamária. Quando chega na glândula mamária, elas passam, entendeu, do sangue, e aí são absorvidas por essas células, e aí essas proteínas são eliminadas no leite. Lembrando que essas proteínas, as imunoglobulinas, as albuminas, são as proteínas do soro. Quando a gente faz o queijo, que a gente imprensa e bota o coalho, e depois que o coalho forma aquele coágulo, que é aquele coágulo formado? Aquele coágulo é a precipitação da caseína. Aquilo é a proteína mais importante do leite. Em média, 70%. Entre 60% a 70% da proteína do leite é a caseína. Então, essa caseína ela fica coagulada e fica o que nós chamamos do soro do queijo. Só que o soro do queijo, ele também contém proteínas. E as proteínas do soro do queijo são essas. São as albuminas, são as imunoglobulinas, são outras proteínas que são absorvidas pela glândula mamária e são eliminadas, no caso, no soro do queijo. E uma parte dessas proteínas, tanto a bacteriana como essa não bacteriana, no nosso intestino eles são quebrados até aminoácidos. Agora, isso que é importante. Então, esses aminoácidos eles são absorvidos pelas células mamárias
E são eles que responsáveis pela síntese da proteína do coalho, ou seja, síntese das caseínas. Lembrando que no queijo nós temos diversos tipos de proteína. Então, as imunoglobulinas e albuminas são o tipo de proteína que está no leite. Mas as proteínas elas ficam no soro. E tem outro tipo de proteína que essa não existe no sangue, entendeu? A albumina e as imunoglobulinas que estão no sangue da vaca, ela também pode estar presente no soro, no queijo, no leite, no leite. Agora, a caseína, essa proteína não existe no sangue da vaca. Essa proteína só é sintetizada na glândula mamária. E aí, a glândula mamária vai pegando os aminoácidos de um por um e vai montando a caseína. Lembrando que nós temos a alfa, beta, nós temos mais, a gente fala em caseína, que não é só uma, são a alfa, a beta, a gama. Existem variações, existe uma variedade de proteínas muito semelhantes que nós chamamos todas elas de caseína. Essa caseína, que é a proteína do coalho, que ela, quando a gente bota o coalho e ele forma aquela massa branca compacta, aquilo ali basicamente é a precipitação da caseína, ou seja, a aglomeração, a caseína se precipita. E aí é essa proteína que a gente faz o queijo, né? É por isso que a gente usa 10 litros de queijo para fazer um de leite. 10, 11 quilos de leite para fazer um de queijo, porque a quantidade de caseína que tem no leite, a proporção é pequena, entendeu? E aí essas proteínas elas são importantes. O cálcio é um mineral. É um mineral que está no sangue, está vendo aqui. Esse mineral ele é absorvido pela célula mamária e aí esse mesmo cálcio ele é direcionado por leite. O cálcio simplesmente ele é transitado do sangue para o leite. Então veja que eu falei para vocês que o leite é uma substância heterogênea que tem muitos constituintes. Mas eu estou aqui me atentando a falar em gordura, lactose, caseína e cálcio, e vocês vão entender porque eu estou me atentando um pouquinho a falar um pouco mais dessas três substâncias presentes no leite. O cálcio, que vem do sangue direto, a caseína, que é uma proteína que não existe no sangue da vaca, ela é produzida na glândula mamária. E estão falando também da lactose, que é um açúcar que não existe no sangue da vaca. Esse açúcar é sintetizado na glândula mamária pela conversão da molécula de galactose com a molécula de glicose, ok? Então, lembrando que o açúcar do leite, entendeu? O açúcar do leite é produzido na glândula mamária, a caseína é produzida na glândula mamária, ok? O cálcio não. O cálcio simplesmente ele é transitado do sangue para o leite. E vamos a algumas observações. Vamos lá. O leite é uma solução heterogênea de substância dissolvida em água. Foi aquilo que nós falamos, entendeu? Aqui você tem substâncias que são vitaminas, substâncias que são... Por que nós chamamos substâncias heterogêneas? Porque são substâncias bem diferentes, né? Ou seja, a lactose, por exemplo, o açúcar da gordura são coisas bem diferentes. Mas elas são todas dissolvidas na água e principalmente no leite. O leite é rico em energia, é rico em proteínas, é rico em gorduras, sais minerais e vitaminas. Olha que tudo isso, gente, estão dissolvidos em quê? Em água. Tem substância dessa que você não consegue dissolver em água. Mas no leite, está tudo isso dissolvido de forma perfeita. Agora, a estabilidade das propriedades físico-químicas do leite está na proporção dos seus constituintes. Aqui, gente, começa a grande observação. Vou repetir. A estabilidade das propriedades físico-químicas do leite está nas proporções dos seus constituintes. Ou seja, tudo que está no leite, gente, deve existir dentro de uma certa proporção. Se essa proporção não for atendida, o leite não consegue ser produzido pela glândula mamária, entendeu?
Vamos lá. Algumas substâncias do leite podem variar sua proporção sem alterar as características fisicoquímicas. Olha aí, estamos começando a entender a entender a coisa de forma melhor. Algumas substâncias do leite podem variar sua proporção sem alterar as características fisicoquímicas. Vamos lá. Outras substâncias são tão importantes no equilíbrio dessa estabilidade que a variação no percentual é muito pequena. Então vamos entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da gordura. Normalmente um leite tem 3,5% de gordura. Mas uma vaca pode produzir um leite com 2% de gordura e produzir um leite com 5% de gordura. Gente, isso é uma diferença muito grande, né? Porque eu estou falando em percentual, não é em número relativo. E está uma diferença muito grande. Então, ou seja, dentro de todos esses elementos que o leite, que uma vaca, que o que está contido no leite, existe alguma substância que ela pode variar de uma quantidade bem relativa. Ou seja, ela pode ter muita variação, mas essa variação não intervém na síntese do leite, nas suas propriedades fisicoquímicas. Já outras substâncias, elas são tão importantes nesse equilíbrio dessa estabilidade que qualquer variaçãozinha pequena, o leite perde a sua estabilidade. Então, por isso, nós dizemos que tem algumas substâncias no leite que elas são responsáveis, entendeu? Pelo, digamos, ela que determina a quantidade de leite que uma vaca pode produzir. Porque se essa quantidade mínima não for atendida, o leite não é produzido. Ok? Vamos lá. Embora o percentual de gordura do leite seja de 3,5%, uma vaca pode variar esse teor de gordura de 1,5% até 4,5% e até 5%. Entendeu? Veja só, uma vaca ela consegue variar o nível de gordura do leite de uma forma bem expressiva. Mas a proteína do leite ela quase que não consegue variar. A variação é muito pequena, é mínima. A lactose também é uma variação muito pequena. Vamos entender isso mais na frente. Vamos lá. As 3 substâncias mais importantes na estabilidade do leite são... Gente, isso aqui é importante. Nós estamos começando a entender o X da questão. As caseínas. Você lembra que eu falei as caseínas? As caseínas são proteínas sintetizadas na glândula mamária. Ok? Tudo bem. Vai falando sobre isso. A lactose, o açúcar do leite, também é sintetizada pela glândula mamária. Beleza? Agora, o mineral cálcio, ele é absorvido pela glândula mamária e é eliminado do leite. O que é que nós estamos querendo dizer? De todas as substâncias presentes no leite, as 3 que nós podemos dizer mais importantes no equilíbrio da estrutura físico-química molecular do leite é a caseína, a lactose e o mineral cálcio. Ok? Vamos lá, para frente. O volume de leite produzido por uma vaca sempre vai ocorrer dentro do equilíbrio da proporção de caseína, lactose e cálcio. Olha aí, estamos começando a entender, ou seja, a vaca ela pode produzir leite com mais vitamina, com menos vitamina, com mais vitamina A, menos vitamina A, com mais gordura, com menos gordura, mas ela não consegue produzir leite com mais caseína, menos caseína, produzir um leite com mais lactose ou produzir um leite com menos lactose, porque esses elementos são praticamente constantes no leite. Por quê? Porque eles assumem um papel fundamental no equilíbrio físico-químico do leite. Então, vamos à frente. Independente do volume de leite produzido, seja 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros ou 50 litros, as proporções de caseína, de lactose e cálcio sempre vão sofrer pouca variação. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que uma vaca, para produzir, tanto ela produzindo 10 litros de leite, a proporção de caseína, lactose e cálcio é X.
Se ela produzir 50 de leite, esses 3 elementos vão continuar na mesma proporção. Ok? Estão entendendo, né? Vamos à frente. E agora, gente, nós vamos ver o grande segredo da produção, qual é o X da questão. Vamos entender isso aqui. Bom, se uma vaca ela é alimentada se uma vaca foi alimentada, digamos, e ela produz caseína, entendeu? Para 20 kg de leite. Pronto. Vamos supor, você alimentou a vaca, a caseína nós falamos que é uma proteína, ela é uma proteína de origem proteica, ou seja, uma proteína sintetizada no útero e origem proteica. Então, a dieta que você deu a essa vaca, entendeu? Foi suficiente para produzir 20 kg de leite, em termos de caseína, entendeu? Beleza. Mas você também deu uma dieta para essa vaca, uma dieta energética, capaz de ela produzir lactose para 20 kg de leite. Tá entendendo, né? Ou seja, a origem proteica da dieta foi capaz da vaca produzir 20 kg de leite, em função do nível de caseína, mas essa mesma vaca também, pela sua dieta, pela sua origem energética, ela também teve a capacidade de produzir 20 kg de leite em função do nível de lactose. Agora, mas se o cálcio plasmático é suficiente para produzir 5 litros de leite, ou seja, o que é que vai acontecer? X da questão, você deu a dieta para a vaca. E nessa dieta você deu uma quantidade de proteína suficiente para a vaca produzir 20 kg de leite. Mas nessa mesma dieta você também deu um fator energético para a vaca produzir lactose, para produzir 20 litros de leite. Mas você não deu mineral e essa vaca está desmineralizada. E o que é que ela tem disponível no plasma? Só dá para ela produzir 5 litros de leite. O que é que você acha que a vaca vai fazer? O que é que você acha que a natureza vai fazer? Vamos lá. Ela vai produzir 5 kg de leite com carro disponível. Gente, esse aqui é o grande segredo da produção de leite. Esse aqui é o maior segredo da produção de leite. Então, se a vaca tem cálcio disponível para produzir 5 kg de leite, só o cálcio, ou seja, o elemento cálcio, como ele faz parte do equilíbrio bioquímico do leite, e se a vaca tem disponível cálcio para produzir 5 litros de leite, pode estar passando o número delas, caseína, lactose, para produzir 20, 30, 40, ela não produz. Ela só vai produzir os 5 kg de leite. Ou seja, ela não vai produzir 20 kg de leite com menor proporção do elemento cálcio no leite. Isso aqui, gente, quando eu comecei há algum tempo a estudar isso aí, eu achei isso uma coisa fantástica, entendeu? Porque a gente sempre fala muito de nutrição, mas quando eu comecei a estudar um pouco essa questão do leite e comecei a entender que esse elemento, não, gente, isso aqui a gente tem que começar a trabalhar isso aqui, tem que começar a entender isso aqui, tem que começar a divulgar essa informação. Muita gente não tem conhecimento disso. Então, gente, isso é importantíssimo, esse conhecimento. O grande segredo da produção é que uma vaca, a produção de leite, ela tem que estar em equilíbrio, principalmente em 3 elementos. Caseína, que é a origem proteica, a lactose, que é energética, e o elemento cálcio. São os 3 fatores mais importantes no equilíbrio da produção de leite. Então, se a vaca foi alimentada para produzir 20 kg de leite, pela sua natureza proteica, 20 kg de leite pela sua estrutura energética, mais do que ela tem disponível no sangue dela, é cálcio para 5 litros, ela não vai produzir 20 kg de leite com menos cálcio. Ela só vai produzir 5 kg de leite, entendeu? Isso é o X da questão, entendeu? Esse, para mim, gente, é o maior segredo da produção de leite que muita gente não conhece. Tem muita gente aí que estuda nutrição, mas nunca se atentaram para esse pequeno fator. A vaca não produz leite, vamos supor, se o elemento cálcio no leite, vamos supor, é 2,5%, uma vaca não produz um leite com 1% de cálcio, 1,5%. A variação é 0,1, 0,20. Existe uma variação? Existe, mas ela é muito pequena, entendeu? É completamente diferente da gordura. Então, por isso que a gente diz que o segredo da alimentação,
da vaca de leite é o equilíbrio dos nutrientes, entendeu? É você ter certeza que todos os elementos que a vaca precisa para você ter esse equilíbrio na síntese do leite estejam disponíveis. Não adianta a vaca ter muita oferta de energia, muita oferta de proteína, às vezes você não mineraliza, e aqui vem um grande problema aqui do nosso produtor, é a falta de mineralização. O produtor ainda não se entendeu ainda da importância que existe nisso. Vamos para frente. Então, dentro do conceito de nutrição de precisão, a análise dos constituintes percentuais no leite está se tornando uma das mais importantes ferramentas para ajuste da dieta de rebanho, tendo como base o custo do leite. O que eu estou querendo dizer? Hoje já existem algumas empresas, essas empresas que são empresas que trabalham dentro da pecuária de leite de forma mais intensiva, tecnificada, eles já estão corrigindo a dieta das vacas em função da análise constante do leite. Só que essa análise ainda não se sabe bem quais são os fatores, quais são as moléculas, quais são os marcadores que indicam para a gente que a vaca está, de forma bem alimentada ou não. Isso está sendo bem estudado, mas até o momento, o percentual de gordura, o nível de proteína e o nível de ureia tem sido a substância mais importante para ajuste de dieta em rebanho de leite. Isso aqui já tem muito estudo nessa linha aqui. Já chegaram à conclusão que a questão do percentual de gordura está muito relacionada ao nível a proporção entre volumoso e concentrado na dieta. O nível de proteína também, tem observado que quando o nível de ureia está muito baixo, o nível de proteína também está baixo. E aí você começa a aumentar o nível de proteína na ração, a vaca começa a aumentar a produção de leite. Chega um ponto que aquela proteína chegou ao limite que a vaca não consegue produzir mais, então ela começa a transformar essa proteína em ureia. E essa ureia é detectada no leite. Aí sabe-se que pelo aquele nível a vaca chegou ao limite máximo de proteína. Então você consegue ajustar a quantidade de proteína na dieta pela análise da ureia do leite. Então hoje já tem muita gente fazendo isso com rotina em algumas propriedades, analisando gordura, proteína e ureia para balancear principalmente a questão de proteína na ração da dieta. De forma que isso é uma coisa que está sendo muito estudada, né? Todo canto aí, tem muitas universidades que trabalham com isso. Eu acho que nos próximos anos vamos ter mais informação a respeito dessas informações, tá ok? E aí eu queria mostrar um quadro para vocês, compreendendo a importância do equilíbrio da dieta. Eu vou pegar um caso particular, entendeu? Aqui, gente, é uma dietazinha, uma forma de um concentrado para vaca de leite. Aqui, ó, acompanha comigo. Aqui nós temos 65 kg de milho. Eu coloquei aqui 20 kg de soja e coloquei aqui 15 kg de resíduo, totalizando 100 kg. Gente, bom, isso é um concentrado, certo? Nós estamos falando de concentrado. 65, 25 kg, assumo que dá 100 kg. Olha aqui, aqui eu tenho a quantidade de cálcio que tem no milho, na soja, no resíduo. Se eu somar esses três fatores, eu vou ter o seguinte: em 100 quilos dessa mistura de 65 kg de milho, 20 kg de soja e 15 kg de resíduo, em 100 kg dessa mistura, eu tenho 134 gramas de cálcio. Acompanhe comigo. 134 gramas de cálcio. Aí o cara diz: não, mas eu estou dando minhas vacas tão boas, eu estou dando milho, só resíduo. Não precisa dar nenhum suplemento mineral, não. Vamos lá. 134 gramas de milho. Foi o que eu fiz aqui. Essa mesma forma aqui, eu deixei 65 kg de milho, deixei 20 kg de soja, botei só 12 kg de resíduo. Tá vendo aqui? Tirei 3 kg de resíduo e coloquei 3 kg de farinha de osso. Farinha de osso, para você ter um exemplo. Então, veja, gente, enquanto 100 kg dessa mistura tem 134 gramas de cálcio, em 3 kg de farinha de osso eu tenho 120 gramas de cálcio. Escute bem, em 3 kg de farinha de osso eu tenho quase 8 vezes mais cálcio do que em 100 kg da mistura milho, soja e resíduo. Estão entendendo a questão do equilíbrio nutricional? Estão entendendo a questão das coisas que nem toda a vida o volume é essencial?
Então, o que é que acontece? Veja só. Então, quando eu boto aqui 65 kg de milho, 20 kg de soja, 12 resíduos, e boto 3 kg de farinha de osso, eu estou colocando farinha de osso, mas normalmente o que é que acontece? Esses nucleominerais, que a gente usa 3, 4%, que a maior parte dele é cálcio, normalmente ele tem essa proporção de 35, 40% de cálcio. Então, você chega com um resultado desse. Então, quando eu boto aqui 3 kg de farinha de osso, o que é que acontece aqui? Ó? O cálcio só passa 1 kg 327 gramas. Vamos para frente. Vamos lá. Ó, em 100 kg de milho, mais soja, mais resíduo, a ração ficou com 134 gramas de cálcio. 0,134 gramas de cálcio. Ao tirar 3 kg de resíduo e acrescentar 3 kg de farinha de osso, a ração passou a ficar com 1 kg 327. 1 kg 327 gramas de cálcio. Ou seja, a indicação técnica é que um concentrado para vaca de leite tenha por volta de 1,5% de cálcio. Ou seja, em cada 100 kg de ração, 1,5 kg é cálcio. Se nós voltarmos aqui, o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o seguinte, que em cada 100 kg de ração, eu tenho 134 gramas de cálcio. Enquanto aqui, em cada 100 kg de ração para a vaca de leite de concentrado, eu tenho que ter, o ideal é 1,5 kg de cálcio. Então, isso faz o quê? Veja que a ração com cereais somente atende aproximadamente a 10% da ingestão de cálcio recomendada. 134, entendeu? Para 1,327 kg. Ou seja, aqui é mais ou menos em torno de 10% da exigência. Então, aqui é só mais um exemplo, entendeu? De que quando você não consegue balancear uma dieta, entendeu? Você não consegue ter rendimento. Gente, eu vou dizer para vocês. No meu entender, o maior prejuízo que nós temos hoje dentro da nossa pecuária de leite, esse conhecimento que não é chegar ao nosso produtor, esse conhecimento. Eu digo o nosso produtor, mas de forma técnica. Nós também, como técnico, temos muita deficiência de tudo isso. Até porque a nutrição animal, a parte de equilíbrio, de dieta, é uma coisa complexa que envolve cálculo, entendeu? E muitas vezes o produtor fica sempre naquela intuição de botar o milho, botar a soja, botar o farelo, sem ter a proporção, sem ter o equilíbrio, acaba cometendo esses erros. E muitas vezes, eu sempre acho, na maioria das vezes, quer dizer, o coitado do produtor, quando chega no final do ano, ele mal tem o dinheiro para comprar o milho resíduo, e aí quando ele pensa em comprar o concentrado, o dinheiro que ele tem não dá para dar 80, 100 reais num saco de mineral. Aí não, se eu for dar mineral, as vacas não dão leite. Ele vai ter que investir no milho, na soja, no resíduo, achando que a suplementação mineral, naquele momento, não vai fazer diferença. Gente, faz diferença tremenda, entendeu? Esse foi um exemplo que eu citei para vocês, entendeu? Que não adianta você ter uma dieta com a vaca produzir 20 kg de leite, fornecendo energia e proteína, mas se ela só tem cálcio disponível para 5 litros, ela só vai produzir 5 litros. Ela não consegue, a máquina, a engenharia bioquímica da glândula mamária não consegue produzir um leite com a variação de cálcio, lactose e caseína. A variação é muito pequena. Então, esses 3 elementos ele deve estar no leite de forma quase que constante. A variação é muito pequena. Então, da forma que eu falei no cálcio, também podia ser o inverso. Ou seja, você podia ter uma vaca bem mineralizada, ou seja, ela tendo o cálcio para produzir 20 kg de leite, ela poderia ter, por exemplo, a lactose para produzir energia, para produzir 20 kg de leite, mas se ela for alimentada em termos de proteína, para se só produzir 5 kg de proteína, ela só vai produzir 5 kg de leite. Entendeu? Porque o que ela tem disponível para caseína só é 5 litros. Então, de forma que esse conhecimento, vocês têm que começar a pensar nisso de uma forma mais objetiva, né? Entender que para isso precisa principalmente, que é aqui que eu quero chamar a atenção, planejamento. Eu quero encerrar essa apresentação para a gente fazer uma pequena reflexão. E eu deixo esse pequeno comentário para todos nós, produtores de terra. Que o sucesso de uma unidade produtiva de leite
começa com um bom equilíbrio nutricional na dieta dos animais. Nós sabemos tudo isso. Todo produtor sabe que o equilíbrio na dieta traz produção, traz saúde, traz animais férteis, traz animais que não adoecem. Todos nós sabemos disso, né? Mas para que isso ocorra é preciso planejamento. É preciso se planejar, é preciso. Nós tivemos agora recentemente a reunião com o grupo de produtores, onde nós levantamos que o nosso principal problema da nossa atividade de leite é o suporte forrageiro. Ninguém tem um planejamento. Ninguém tem um planejamento para ter forragem disponível para o gado no todo. E aí, ou seja, quando o sujeito não tem forragem, ele vai ter que trabalhar com excesso concentrado na dieta. E muitas vezes o preço do leite na nossa região não suporta você dar muito concentrado à vaca. E aí o produtor vai só ficando vermelho. Então nós temos que começar a pensar em tudo isso, entendeu? Vocês como produtor, nós como técnico, nós temos que começar a pensar em tudo isso. De que forma a gente pode reverter essa situação? De que forma a gente pode mudar tudo isso? De forma que eu termino essa apresentação deixando essa mensagem para vocês. Planejamento. Nós temos que planejar, nós temos que ver as atividades de forma diferente. Nós temos que pensar em melhor nutrir nosso rebanho e sempre ficar atento ao X da questão, esse quadrinho aqui, ó, o grande segredo. Se uma vaca produz caseína para 20 kg de leite, se uma vaca produz lactose para 20 kg de leite, mas se ela só tem cálcio disponível no sangue para 5 litros, ela só vai produzir 5 litros de leite. Ela não vai produzir 20 kg de leite com pouco cálcio, porque a estrutura biológica da glândula mamária, ou seja, não suporta isso. Ou seja, esses elementos é como uma engrenagem, vai sendo sintetizado como engrenagem. Um vai dependendo do outro, de forma que a vaca não consegue variar a proporção desse elemento do leite. De forma que cálcio, energia, que é a fonte de lactose, e as proteínas, que é a fonte de caseína. Esses 3 elementos devem estar disponíveis na glândula mamária para que a vaca possa produzir um leite de qualidade e um leite em equilíbrio. Faltou um elemento, o que acontece? Ela vai baixar a produção para aquele elemento que nós dizemos que é o elemento mínimo que ela consegue produzir. E aí, o restante desse alimento, uma parte é jogada fora, e outra parte, em vez de ir para a produção de leite, acaba indo para animal ganhar massa corpórea, animal ganhar peso, mas não para ser convertido em leite. Ok? Mais uma vez, obrigado a todos e vamos continuar aí com as nossas apresentações. Brevemente estamos trazendo outro trabalho para você. Obrigado e até a próxima.